Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, por estar aqui apresentando mais uma vez meu projeto para os colegas da UFRJ, né? Assim como os colegas do bloco anterior de apresentações, eu também venho da parte de animação, venho da parte da modelagem 3D, da computação gráfica. Então, eu procurei um projeto, na verdade, onde eu pudesse explorar isso, né? Onde eu pudesse explorar técnicas de construção de ambientes imersivos, de ambientes virtuais imersivos, né? Principalmente interativos, que é um pouco do que eu estava fazendo também no meu desenvolvimento no escritório, desenvolvimento na empresa. E aí eu acabei nesse tema da representação do Inferno de Dante, né? Minha apresentação ainda não apareceu aqui. Tudo certo aí? Mas, bom, tudo bem. Esse projeto, dando um pouco de contexto, né, o desenvolvimento dele pegou aquele inicinho da pandemia, né? Eu estava procurando, na realidade, estava estudando a técnica de fotogrametria. Eu vou falar um pouco mais sobre essa técnica daqui a pouco nos slides. E acabou tendo um desafio muito grande, que eu dependia de fazer algumas incursões, alguns passeios, para que eu pudesse fazer sessões de fotos, sessões de escaneamento digital, né, para poder criar os ambientes, e pegou justamente aquele período da falta de mobilidade urbana. Então, eu acabei tendo que tomar aí outras soluções, outros rumos, outros caminhos para poder viabilizar o projeto. Mas, então, dando contexto aqui ao projeto, esse daí é o Inferno de Dante, o portal para a experiência imersiva, fazendo aqui um pequeno jabá, né, para quem, por acaso, for aí no evento do XRBR Summit, lá em São Paulo, dia 25 de novembro, agora eu vou estar levando essa experiência para lá. Então, quem ainda não assistiu e, por acaso, quiser fazer uma pequena incursão aí em terras paulistas, vai poder assistir aí. Vou estar levando para lá a experiência. Esse passador de slide está funcionando? Tá, né? Sim. Beleza. O vídeo está tocando? Senão eu sigo em frente. Bom, tudo bem. O vídeo é um teaser de 29 segundos. Eu vou seguir direto, que é bom, que faz até mais suspense para poder fazer vocês irem no Summit. Mas esse projeto ele é uma livre adaptação, né, da... Opa, algo aconteceu aqui. Deve ser o vídeo. Não. Ele foi e voltou, tudo bem. Acontece. Não tem problema ficar sem o vídeo, não tem problema. Para quem, por acaso, não é familiar com a obra da Divina Comédia, né, é uma obra escrita em forma de poema, né, no século XIV. Ela foi escrita em italiano vulgar e não em latim. Ela foi um dos principais catalisadores aí do idioma italiano. E é uma obra que é dividida em 3 partes, né? Inferno, Purgatório, Paraíso. E tem uma questão numerológica aí muito forte nessa obra, que ela é dividida, né? Cada parte desses 3 tomos que eu citei aí em cima é dividida em 33 cantos, né? Que, somados com o canto de introdução, somam 100, um número associado à perfeição. Nessa obra, eu fiz um recorte só do princípio, na realidade, dos 4 primeiros cantos do tomo do Inferno. Então, é a parte que eu selecionei aí para fazer essa minha adaptação. O que eu queria dar para a pessoa que está fazendo essa experiência é justamente essa travessia, né? Você vê como é estar diante ali dos portões do Inferno dantesco, você poder encontrar o barqueiro, pagar a sua travessia, atravessar ali o Rio Aqueronte e chegar depois ali diante dos círculos do Inferno. Os ambientes foram todos gerados por composições envolvendo algum tipo de fotogrametria, e tem personagens também 3Ds aí que foram desenvolvidos para essa obra. Esses foram desenvolvidos, então, por modelagem tradicional, para que eu pudesse comparar depois as 2 etapas, né? Parte da minha pesquisa era justamente sistematizar como é a construção da arte 3D, né? Como que funciona isso num desenvolvimento para experiências imersivas em 6 graus de liberdade. Então, a minha obra é uma obra que você pode se locomover, você pode realmente andar pelo cenário, fazer essa exploração, com alguns pontos de interação para que você faça aí a sequência da experiência. Então, assim, como etapas, fazendo aqui uma breve introdução. Eu separei, então, alguns trechos dos cantos para que pudesse inspirar aí o início do desenvolvimento.
para cada canto, né, eu tentei, primeiro, me blindar de outras representações que já existem do Inferno de Dante, é uma obra que traz aí um peso de imagens muito fortes de artistas renomados, né? Eu não queria fazer uma representação em realidade virtual de outros artistas, eu queria trazer justamente a minha visão de como que eu interpreto que seria o Inferno de Dante. Então, eu desenvolvi uma série de esboços, uma série de sketches de como que eu queria fazer essa parte dos ambientes para cada um dos cantos que eu separei. Então, aí a sala do Anti-Inferno, onde você tem encontro barqueiro, pode fazer aí o pagamento para a sua travessia, uma representação de como seria o ambiente que eu estou trazendo, então, os círculos infernais, e como que eu coloquei aí, então, a jornada emocional dessa experiência, né? Primeiro, a jornada emocional é um gráfico que coloca aí no eixo horizontal a própria passagem do tempo, né, dos eventos, e no eixo vertical aí, do êxtase na parte de cima, a miséria na parte de baixo. Para cada ponto desses, né, eu fui mapeando, de acordo com a metodologia da Ellen Lupton, como que é a emoção do interator, a emoção da pessoa em cada grande momento da minha obra. Então, eu tentei ter controle, né, tinha controle do quão feliz a pessoa estava em cada grande momento-chave aí, do desenvolvimento da experiência. Feito isso, em 3D tem uma etapa muito importante chamada blocagem, né, o rascunho, para que a gente possa, então, depois começar a desenvolver. O rascunho, principalmente para a realidade virtual, serve muito no sentido de você entender as proporções do espaço, né? Quando a gente desenvolve um ambiente imersivo, a gente desenvolve numa proporção 1 para 1. Ou seja, se eu coloco um bloco aí dizendo que tem 1 metro, a pessoa, quando coloca o óculos de realidade virtual, ela vê esse metro realmente. E muda muito, assim, principalmente quando a gente tem esse deslocamento no espaço, como que ele vai acontecer. Até no início da experiência, quando a gente estava desenvolvendo, estava sem o óculos, eu não estava conseguindo ter exatamente essa clareza de como era essa dimensão. Tentei colocar alguns insetinhos, colocar algumas coisinhas passando, e depois cada besourinho que eu achei que ia ter esse tamanho, quando eu botei o óculos, virou um hamster, virou um bicho gigante, né? Que a gente não tinha como mensurar exatamente como estava ficando esse tamanho pela tela do computador, né? A gente bota o óculos e muda tudo. Então, quem está desenvolvendo, desenvolva colocando o óculos no rosto o tempo todo. Mas, feito isso, então, eu pude partir para as minhas sessões de fotogrametria, né? Então, o que é fotogrametria? Uma série de fotografias tiradas de ângulos distintos, né, de um mesmo objeto ou de um mesmo cenário, para que o computador possa, então, triangular essas fotos, pegar todos os pontos de interseção entre as fotos e, com isso daí, extrair uma nuvem de pontos que a gente depois converte em uma malha 3D que a gente consiga utilizar. Então, eu fui num sítio da minha família. O sítio da minha família agora, grande parte dele está fazendo parte aí do Inferno Dantesco. Minha família, espero que não me deserde por isso. Tem uma gruta lá que eu ressignifiquei, né, onde o meu avô até colocava algumas coisinhas para fazer oração. Tinha um altar dele. Eu tirei o altar do meu avô e coloquei exatamente a porta para o inferno. Eu inverti completamente a situação. Mas foi o que aconteceu. Então, fiz várias fotogrametrias lá que eu usei na minha obra. Só para trazer aqui em contexto, né? Às vezes, até para pedaços simples de cenário, como pegar uma pedra, pegar um pedaço de tronco, a gente tira ali, né, 642 fotografias para pegar um único espaço ali onde tinha uma série de pedras, né? Então, a gente realmente tira uma quantidade bem grande de fotografias, a gente tem muito material para processar, que gera realmente modelos 3D com uma contagem de polígonos muito grande, muito densa. Esse é o ambiente que eu estava falando, que eu ressignifiquei para ser a abertura, né, da obra, a abertura da experiência, onde a gente chega realmente na etapa da entrada do inferno. E aqui eu consegui mostrar, então, como que era uma fotografia do espaço e o resultado da fotogrametria. Então, a segunda foto já é o resultado desse cálculo. Foi bom que deu para mensurar, deu para testar aí exatamente o que funciona bem quando a gente está fazendo esse escaneamento digital, essa fotogrametria, e o que a gente não consegue representar. Né? Por exemplo, essa série de matos aqui, né, de folhas, essa vegetação ventava, então ficava balançando, tinha muita oclusão de uma folha com a outra.
Então, são pedaços que a gente não consegue representar direito. Vegetação, a gente acabou tendo que reconstruir depois com outras técnicas. Mas boa parte do próprio espaço foi muito bem depois para o 3D. O que eu não consegui fazer, vou ter que dar uma corrida, o que eu não consegui fazer por fotogrametria, até pelo contexto da pandemia que eu estava falando antes, eu acabei fazendo uso de um banco de objetos fotogrametrados, digitalizados, chamado Quixel, que faz parte do ecossistema da Unreal. Quem está desenvolvendo com o Unreal Engine, que foi o que eu usei, tem acesso gratuito, pode utilizar e tem muita qualidade. Então, para fazer a quantidade que eu preciso, uma vez que eu já tinha sistematizado a técnica, eu me permiti fazer o uso de outros bancos para poder finalizar a experiência. E aqui, por contexto, né, o GIFzinho acabou não tocando, mas eu tinha colocado aí como seria uma modelagem tradicional. Do personagem, eu criei um personagem meio doentio, meio amorfo, né, que seria a representação da alma que está ali no inferno. Tem essa proposta de passar realmente uma certa insalubridade e serviu como uma forma que eu tivesse de testar as semelhanças, né, desse processo de escultura digital que eu utilizei para fazer esse personagem com o processo de fotogrametria, porque os dois processos acabam que afunilam depois no mesmo procedimento, que foi uma conclusão ali que eu cheguei, que é a retopologia, né, quando a gente está trabalhando com uma aplicação que se propõe a rodar em tempo real no óculos, que se propõe a rodar em tempo real no computador, a gente tem que tratar a contagem de polígonos como um orçamento. A gente precisa de performance, a gente precisa que tudo seja calculado muito rápido. Então, a mesma técnica de redução de contagem de polígonos foi utilizada tanto nos objetos fotogrametrados quanto nas esculturas digitais dos personagens. Então, esse foi o personagem que foi desenvolvido, a alma penada amorfa, né? O processo de retopologia que eu estava falando. Então, realmente a redução é drástica de toda uma contagem ali de cena, daquele pedaço do sítio, onde eu tinha quase 5 milhões de polígonos, reduziu aqui para, de repente, nem 100. Então, a redução é 99,9%. E aí vocês podem perguntar, né, poxa, mas se você se propõe a fazer um escaneamento digital, onde você captura uma série de detalhes finos de uma superfície, você pega ali cada ranhura, cada imperfeição de um objeto, por que você depois reduz tanto? Você não está perdendo esses detalhes, né? Como que você preserva esses detalhes? E aí, deixa eu dar uma passadinha aqui, a gente chega, na verdade, na texturização, que é onde a gente recupera esses detalhes, né? Então, dentro desse aspecto do artista técnico, né, que precisa estar equilibrando aí a todo momento a performance com o visual, tentando extrair o melhor visual possível dentro da melhor performance possível, a gente aí, de repente, com um polígono que só tem aí 4 vértices, uma única face, mas sabendo calcular, sabendo gerar uma série de mapas, né, que são aí informações de como que aquele polígono reage com a luz, a gente consegue extrair um visual que é muito mais do que aquele polígono de fato tem para mostrar. Então, é como a gente acaba preservando aí a maior parte desses detalhes. Coloquei aí o nome dos mapas. Cada um está tendo aí, na verdade, um comportamento diferente com a luz. Um controla o quanto o material brilha, um controla aí o quanto que ele desloca de sombra, o quanto que ele tem aí de rugosidade. São diferentes comportamentos aí dados à superfície. Esses mapas, então, essas texturas são extraídas da malha densa, né, da malha que saiu da fotogrametria e depois aplicados, né, reaplicados na malha que foi simplificada. É daí que a gente consegue extrair, então, a melhor qualidade possível com o menor peso possível. O personagem da alma, aí como acabou ficando depois, pintado, né, com textura de pele. O barqueiro, que foi desenvolvido, então, para a experiência de pagar a sua travessia, né? Tem uma moeda, você é convidado a pegar uma moeda e pagar para conseguir entrar no barco e fazer a travessia junto com ele. Ele foi todo desenvolvido, na realidade, reaproveitando o próprio personagem da alma. Então, já tinha feito uma mão, reaproveitei, já tinha feito um rosto, reaproveitei, toda a estrutura do corpo reaproveitei. O que eu fiz, na realidade, foi esculpir esse tecido, esculpir isso tudo por cima, então um personagem virou 2. Acabei ganhando aí tempo, né, no desenvolvimento. Aí, como ele ficou, o barqueiro Caronte,
Por versão da Unreal, eu usei a versão 4.26, uma recomendação, quando estiverem desenvolvendo uma aplicação interativa, a partir do momento que vocês entrarem em uma versão, vão com ela até o final do desenvolvimento. Cada upgrade que possa sair da ferramenta pode introduzir uma série de bugs, pode introduzir uma série de coisas e, de repente, lógicas que você já tinha desenvolvido, que estavam funcionando, você faz um update do software e quebra tudo. Você não pode correr esse risco. Então, começou em uma versão no desenvolvimento, vai com ela até o final. E por construção dos ambientes aí na Unreal, eu acabei depois trazendo uma série de outros detalhes, que foi onde eu consegui trazer a vida dos ambientes. Então, foi onde eu fiz o design de luz, onde eu consegui fazer a composição dos objetos, coloquei aí todos os pontos de interação, todos os pontos de troca de ambientes. Deixa eu dar uma passadinha. Como é que estou de tempo? Eu estou dando uma corrida aqui para tentar... Já acabei? Então, vou rapidão aqui. Tem muita coisa. Eita, então, beleza. Então é isso, gente. Eu vou convidar mais uma vez aí, para quem puder ir em São Paulo, no XRBR Summit. Eu estou levando a experiência para lá. Vamos para lá dizer que biscoito não é bolacha e assistir minha experiência. Sensacional. Muito bem. Muito obrigado, Alberto.